Se sua mente acordou pesada hoje, respira um instante. Você não está ouvindo esta palavra por acaso. Há momentos em que a mente fica cheia demais, cheia de vozes, pressões, preocupações, lembranças, medos que você tenta esconder de todo mundo. Mas Deus vê, Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. E hoje Ele te chama assim: vem, alimenta sua mente e teu espírito com a minha palavra primeiro. Porque existe um segredo espiritual poderoso. O que você coloca dentro de si, logo pela manhã, decide como seu coração vai resistir ao dia. Se você começa ouvindo o caos toma espaço. Se você começa ouvindo a ansiedade, ela cresce. Mas se você começa ouvindo a palavra, então o Espírito te sustenta antes mesmo dos problemas aparecerem. A Bíblia diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Percebe? Deus não prometeu eliminar todos os dias difíceis, mas prometeu iluminar cada passo que você der. E hoje Ele quer iluminar o seu interior, quer limpar os pensamentos que te cansam, quer trazer paz onde só existia confusão, quer alinhar aquilo que a vida desorganizou. Você não está fraco, você está sendo chamado para o lugar certo. Comente para selar esta primeira parte: Senhor, ilumina minha mente com a tua palavra. Quando a mente fica pesada, você começa a acreditar que precisa ser forte o tempo todo. Mas Deus não pediu isso de você. Ele sabe que existem dias em que o peso dos pensamentos é maior que a força da alma. E é por isso que Ele te chama hoje para algo simples, mas profundo: encher-se da palavra antes que o dia te esvazie. Porque a verdade é esta: ninguém sobrevive ao campo de batalha da mente sem estar alimentado espiritualmente. Os ataques começam cedo. Pensamentos negativos, preocupações sobre o futuro, lembranças que machucam, medos que aparecem do nada. Mas a palavra de Deus é o alimento que sustenta, fortalece e levanta. Em Josué 1:8 está escrito: medita na minha palavra dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebe, meu filho? A vitória não começa nas mãos, começa na mente. A paz não começa nas circunstâncias, começa no coração. O sucesso espiritual não começa quando tudo dá certo. Começa quando a palavra ocupa o lugar que antes era da preocupação. E quanto mais você medita na palavra, mais o Espírito Santo ordena os seus pensamentos. O que era confusão vira clareza. O que era medo vira coragem. O que era inquietação vira descanso. A mente pesada não significa derrota, significa que você precisa se encher daquilo que te dá vida. E hoje Deus está te dando exatamente isso: palavra que sustenta, palavra que acalma, palavra que levanta. Comente para selar esta parte: minha mente se alimenta da palavra de Deus. Minha alma querida, existe uma razão espiritual pela qual a mente fica tão pesada às vezes. Porque o inimigo sabe que, se dominar seus pensamentos, ele paralisa o seu dia. Ele não precisa fechar portas, basta confundir sua mente. Não precisa levantar gigantes, basta levantar preocupações. Não precisa te derrubar, basta te distrair da palavra que te sustenta. É por isso que Jesus contou a parábola do semeador. A palavra é a semente e sua mente é o solo. E existem 3 batalhas que tentam impedir a palavra de criar raiz dentro de você. A primeira batalha é o roubo. O inimigo tenta tirar de você tudo o que Deus te entrega. Uma palavra que tocou seu coração, um versículo que te fortaleceu, uma promessa que te renovou. Ele tenta arrancar isso antes que gere fruto. A segunda é a superficialidade, quando você recebe a palavra, mas não deixa ela criar raiz profunda. Aí vem o calor do dia, a pressão, a cobrança, a luta, e a força vai embora. A terceira é o sufocamento. Preocupações demais sufocam a voz de Deus dentro de você. A mente fica tão cheia que já não há espaço para a paz. Mas existe o quarto solo, o solo bom.
A mente que escolhe parar, respirar, ouvir, meditar e guardar a palavra antes de tudo. E é isso que você está fazendo agora. Por isso o inimigo não vai te roubar. Por isso nada vai te sufocar. Por isso sua mente vai ser fortalecida. Porque você decidiu abrir espaço para que Deus te fale primeiro. Comente para selar esta parte. Minha mente é solo bom para a palavra de Deus. Minha alma querida, quando a mente pesa, quase sempre é porque estamos tentando carregar sozinhos aquilo que só Deus pode sustentar. São pensamentos que entram sem pedir permissão, medos do futuro, lembranças do passado, preocupações que parecem correr sem parar. Mas o Senhor te diz hoje: entrega-me o que te esgota, e eu te darei o que te fortalece. A mente humana se cansa, a alma humana se desgasta. Mas o Espírito de Deus nunca se esgota, e Ele está soprando paz dentro de você agora. A Bíblia declara em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Percebe o segredo? A paz não vem quando tudo melhora. A paz vem quando sua mente se firma em Deus antes de tudo. É por isso que o inimigo tenta te distrair, te agitar, te pressionar logo cedo, porque ele sabe que, se a sua mente estiver firme no Senhor, nada te derruba no decorrer do dia. Mas hoje, aqui, agora, Deus está alinhando pensamentos. Ele está limpando o que pesa. Ele está acalmando o que grita dentro de você. Ele está trazendo ordem onde antes havia confusão. E essa paz que começa a tomar forma dentro do seu coração não é sua, é dele. É a paz do céu, tocando a sua mente na terra. Comente para selar esta parte. Minha mente se firma em Deus. Existe algo poderoso que acontece quando a palavra de Deus entra na mente. Ela cria raízes onde antes só havia cansaço. É como se dentro do seu interior, Deus começasse a construir uma estrutura nova, algo firme, resistente, capaz de sustentar você nos dias difíceis. Porque a verdade é que não é o que acontece ao redor que te derruba, é o que acontece dentro. E a palavra de Deus trabalha exatamente aí, no invisível, no íntimo, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo começa. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a palavra não entra só para informar, ela entra para transformar. Ela reorganiza, ela ajusta atitudes, ela acalma emoções, ela confronta pensamentos que te machucam, ela cura memórias que você nunca contou para ninguém. E quanto mais você permite que a palavra entre, mais espaço ela cria para Deus agir. Por isso, hoje o Senhor te diz: filho, deixa minha palavra fazer o que mais ninguém consegue fazer. Deixa ela vasculhar o que te pesa. Deixa ela iluminar o que está confuso. Deixa ela restaurar o que foi quebrado. Porque quando a palavra cria raízes, o medo perde força, a ansiedade perde espaço, a preocupação perde voz e o Espírito Santo assume o controle da sua mente. E é isso que está acontecendo agora. A palavra está entrando e o peso está saindo. Comente para selar esta parte. A palavra de Deus cria raízes na minha mente. E é justamente por isso que quando a palavra começa a entrar, você sente algo diferente acontecendo dentro de você. É como se Deus estivesse abrindo espaço no seu interior, retirando pesos antigos e colocando luz onde só havia sombra. Ele faz isso silenciosamente, mas profundamente. A mente que antes estava acelerada começa a desacelerar. Os pensamentos que te pressionavam começam a perder força. E aos poucos, você percebe que não está lutando sozinho. Há uma presença cuidando do que você não consegue controlar. Jesus explicou que alguns ouvem a palavra com alegria, mas não deixam ela criar raiz. Outros até recebem, mas o mundo abafa. Mas aquele que entende, guarda e medita, esse frutifica. E é isso que Deus está fazendo hoje com você. Ele está te tornando alguém que frutifica. Alguém que, mesmo passando por dias difíceis,
Permanece firme porque tem palavra dentro da alma. Em Salmo 1, 2, 3 está escrito: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade não é só financeira, é emocional, espiritual, mental. É viver com leveza mesmo quando a vida pesa. É saber que você tem uma base interior que o mundo não consegue derrubar. Deus está fortalecendo essa base agora. Ele está alinhando pensamentos, trazendo clareza, limpando o que confunde, fechando portas que te drenavam por dentro. E tudo isso começa porque você escolheu ouvir a palavra primeiro. Comente para selar esta parte. A palavra me fortalece por dentro. E quando Deus fortalece por dentro, algo muda por fora também. Os mesmos problemas que ontem pareciam gigantes, hoje começam a perder altura. As mesmas situações que antes te consumiam, agora já não têm mais o mesmo poder sobre você. Porque a palavra não muda apenas o que você pensa, muda como você enxerga. A mente que estava sobrecarregada começa a respirar. A alma que estava inquieta encontra lugar de descanso. E aquilo que antes te fazia parar agora se torna apenas mais um capítulo daquilo que Deus está usando para te amadurecer. Jesus disse que alguns desistem quando chegam as provações, mas aqueles que têm raiz, aqueles que alimentam o espírito com a palavra, permanecem firmes, mesmo debaixo de pressão. Não porque são fortes, mas porque estão ligados à fonte. Em Isaías 40, 29, está escrito: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha a promessa. Deus não espera você ter força para então te ajudar. Ele te fortalece exatamente quando você está sem forças, quando a mente está cansada, quando o coração está pesado. E é por isso que você não vai cair. É por isso que você não vai retroceder. É por isso que você não vai se perder no meio desse caminho. Porque Deus está te fortalecendo agora mesmo, não com ânimo humano, mas com ânimo espiritual, com paz que o mundo não entende, com clareza que você mesmo não conseguiria produzir sozinho. O que estava pesado está sendo reorganizado, o que estava confuso está sendo clareado, e o que estava apertando sua mente está perdendo espaço. Comente para selar esta parte. Deus fortalece meus pensamentos. E à medida que Deus fortalece seus pensamentos, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A sua mente deixa de ser território de guerra e começa a se tornar território de paz. E essa mudança não vem de fora. Ela começa dentro de você, no lugar em que só Deus alcança. Porque a batalha interna quase sempre é maior do que a externa. A maior luta não é contra pessoas, problemas ou circunstâncias. É contra aquilo que tenta se levantar dentro de você. Mas quando a palavra entra, ela reordena aquilo que estava caótico. Ela silencia vozes que insistiam em gritar. Ela desfaz mentiras que te acompanhavam há anos. O inimigo tenta lançar pensamentos para roubar sua paz, mas a palavra lança luz para restaurá-la. É por isso que, quando você medita nela, algo muda. Você começa a enxergar soluções onde antes só via pressão. Começa a perceber o cuidado de Deus onde antes só via cansaço. Começa a sentir esperança onde antes só existia estresse. A Bíblia diz, em Salmo 119, 130, a entrada das tuas palavras ilumina, dá entendimento aos simples. Olha que lindo, a entrada da palavra ilumina. Não é quando você entende tudo, não é quando você memoriza tudo, é quando ela entra. E ela está entrando agora. Por isso você sente esse alívio chegando, essa respiração ficando mais leve, essa esperança reacendendo devagar no seu coração. Deus está abrindo espaço dentro de você. E onde a luz entra, a escuridão não tem escolha. Ela precisa sair. Comente para selar esta parte. A palavra ilumina minha mente. Quando a palavra ilumina a mente, algo precioso começa a acontecer. Você passa a discernir o que é de Deus e o que é peso desnecessário. E nesse discernimento, minha alma querida, está metade da sua libertação. Porque muitas vezes a mente fica pesada não pelo que está acontecendo,
mas pelo que você está carregando sozinho. Pensamentos que deveriam ter sido entregues a Deus continuam presos dentro de você, drenando sua força, sua fé, sua paz. Mas hoje o Senhor te lembra: lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de você. 1 Pedro 5:7. Olha isso, toda a ansiedade, não a metade. Não só a que você considera pequena, toda, se pesa, se confunde, se aperta, entregue. A luz da palavra expõe o que é preocupação legítima e o que é seta espiritual. Ela mostra o que é problema real e o que é exagero da mente cansada. Ela diferencia o que é sua responsabilidade e o que é simplesmente algo que você nunca deveria ter carregado sozinho. E quanto mais a luz entra, mais você percebe. Algumas coisas que te pressionavam não eram tão grandes assim. Era o cansaço que fazia tudo parecer maior. Em Filipenses 4:7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz não é algo que você produz, é algo que Deus derrama, e ela está guardando sua mente agora, protegendo, cercando, acalmando aquilo que estava em guerra dentro de você. A mente pesada está cedendo espaço para a paz, porque onde Deus guarda, nada consegue invadir. Comente para selar esta parte: a paz de Deus guarda meus pensamentos. E assim, enquanto esta oração chega ao fim, perceba como sua mente está mais leve, como sua alma está mais calma, como a presença de Deus já reorganizou pensamentos que antes estavam confusos. Isso não é imaginação, isso é Deus tocando você por dentro. Ele começou uma obra no seu coração hoje, e Ele quer continuar. A paz que você sentiu aqui não termina agora. Ela vai te acompanhar ao longo do dia. E cada vez que você volta para a palavra, essa paz cresce, se aprofunda e cria raízes. Antes de encerrar, ore junto comigo. Senhor, obrigado pela palavra que acalmou minha mente. Continua falando comigo durante o dia. Guarda meus pensamentos, guia meus passos e fortalece meu espírito. Que a tua paz permaneça em mim. Amém. E agora, minha alma querida, se esta mensagem falou com você, não deixe passar em silêncio. Cada comentário é um ato de fé, e aqui ninguém caminha sozinho. Inscreva-se no canal Ecos do Céu e ative o sininho. Todos os dias Deus libera uma palavra nova, e a próxima pode ser exatamente aquilo que seu coração estava esperando há tanto tempo. Volte amanhã e ore novamente. Milagres acontecem quando a presença de Deus se torna hábito, e o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa de paz, clareza e alívio na mente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Amém.